Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer mais uma dica de educação para vocês. Hoje eu queria falar sobre educação financeira, mas antes de falar do assunto, eu queria fazer algumas ressalvas. Primeiro, eu vou gravar esse vídeo em duas partes, porque ele vai ficar um pouquinho longo, tá? Segundo, eu não sou educadora financeira, tá bom? Eu sou mãe e professora. Tá? A experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês é a experiência de mãe, que tá dando certo, que a gente tá vendo resultado e por isso eu decidi compartilhar com vocês, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, o que eu queria falar com vocês? A respeito de crenças, porque não adianta a gente falar sobre educação financeira se a gente tem uma mentalidade errada a respeito do dinheiro, tá? E eu entendi, quando eu comecei a estudar a respeito de mentalidade, crenças, eu entendi que muitas das coisas que eu fazia estava relacionada às crenças limitantes que eu tinha a respeito de dinheiro, tá? Então, antes de falar efetivamente sobre a estratégia que eu uso com os meus filhos, eu vou falar sobre crenças de uma forma bem sucinta, tá? Não sei se você sabe o que são crenças. Crenças, quando eu falo aqui, eu não estou me referindo a crenças religiosas, tá? Eu estou falando de verdades absolutas que a gente vai assimilando na nossa vida, especialmente na infância, tá? E que vão nortear a nossa vida. É como se as crenças fossem as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, tá? As nossas relações com tudo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o dinheiro, tá? Tudo isso é norteado pelas crenças que a gente tem. As crenças podem ser empoderadoras, positivas, ou podem ser crenças limitantes. E justamente o problema das crenças limitantes está no nome, né? Elas nos limitam, tá? Elas atrapalham a nossa forma de agir, sabe? E aí a gente precisa identificar essas crenças para que a gente possa mudar a forma de pensar, tá? Esse é um ponto. As crenças, elas se formam principalmente na infância, tá? Com as experiências que a gente tem na nossa família, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, tá? Mas também pode ser formada ao longo da nossa vida, através de uma experiência, essas crenças formadas na infância, eu costumo dizer que são as doses homeopáticas que a gente vai recebendo. Imagina uma criança que de 0 a 12 anos, mais ou menos, ela fica ouvindo dos pais ou da família que ela é burra. Todo dia, vivendo experiências em que ela se sente burra. Quando chegar mais ou menos lá na adolescência dele, na pré-adolescência, o que ele vai achar dele mesmo? Que ele é burro, né? Então, existem essas crenças que são formadas ao longo da infância, mas também tem as crenças que podem ser formadas através de um forte impacto emocional. Por exemplo, um acidente, né? Uma situação muito traumática, que a gente costuma dizer, tá? E aí, qual é a proposta que eu tenho para fazer para você hoje? Antes de você ensinar o seu filho a como gerenciar o dinheiro, tá? A primeira coisa que eu queria propor para você, seu marido ou você sozinha, né, mãe, é sentar, colocar no papel aquilo que você ouviu desde sempre, desde criança a respeito do dinheiro. Então, vou dar alguns exemplos. Tem muitas pessoas que acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro não traz felicidade, que só rico é que fica cada vez mais rico, que pobre não pode ficar rico. Existem várias crenças, tá? E se você quiser, você pode até buscar na internet, assim, exemplos de crenças limitantes sobre dinheiro. Vai aparecer uma lista de crenças para você e você vai vendo ali quais dessas crenças você tem. Faz uma retrospectiva da tua vida, da tua infância especificamente. Observa, senta e avalia a forma como que você lida com o dinheiro, o que o dinheiro representa na sua vida, tá? Faz uma lista daquelas crenças que você tem a respeito de dinheiro, tá?
E a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade a respeito do dinheiro. Se você identifica, se você verifica que você tem crenças limitantes a respeito dele, tá? Por quê? Porque a nossa tendência na educação das crianças é reproduzir um padrão, tá? E aí, se você tem uma relação, vou dizer, entre aspas, complicada com dinheiro, muito provavelmente você sem querer vai ensinar isso pro seu filho, tá? Então, primeira coisa, mudança de mentalidade. Senta, avalia, anota tudinho, tá? E aí você vai positivar aquelas frases ali. Se você acredita, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, você pode colocar, por exemplo, que o dinheiro ele é um meio para você alcançar sonhos, entendeu? Se você acredita que pobre não pode ficar rico, você vai positivar essa fala. Pobre pode ficar rico, sim. Depende do esforço dele, da dedicação dele, da forma como ele vai lidar com o dinheiro, para gerenciar o próprio dinheiro, ok? Então, primeira coisa que eu quero propor para vocês é isso, verificar as crenças de vocês e fazer esse exercício, ok? Ok.